A pastagem é densidade de semeadura. Escolha da genética adequada e conhecimento da cultura antecessor. A pastagem é o que veio antes. O que temos no momento e o que está por vir. A pastagem é a adubação. O processo de colheita. O cuidado constante e metódico. A pastagem é data de semeadura. Controle de plantas indesejadas e todo o planejamento envolvido. E sabemos disso porque a pastagem é o nosso negócio. Buenas, pessoal. Está começando o 6º episódio do ciclo de podcasts Falando em Pastagens. Esse programa é um oferecimento de PGG Wrightson Seeds, uma empresa do grupo DLF. Eu sou o Leonardo Nunes e, como de costume, meu amigo Eduardo Bom dia. nos acompanha em mais esse episódio. E hoje nós temos uma pessoa muito importante para a empresa. Bom, na verdade, sempre que a gente começa, a gente fala que a pessoa é importante, e com razão. Mas alguém que participou da estruturação e entende muito bem o negócio, inclusive fez um esforço tremendo para estar conosco aqui. Esse episódio vai ser um pouco diferente, ele vai ser dividido em 2 partes, porque acreditamos que tem muita coisa para falar e os assuntos se conectam. Então, aproveitando esse momento, vamos gravar em 2 partes e, bom, indo ao nosso convidado, diretamente da Europa. Muito obrigado, Antônio Aranha, por estar conosco. Obrigado. E eu é que agradeço, Leonardo e Eduardo. Não sei, vamos falar de Isso, pastagem. acho que, bom, agradecer a tua presença, Antônio. Bueno, tu dentro da empresa é muito importante para todos nós, porque tu traz um conhecimento sobre pastagens que a gente acaba absorvendo muito. Desde que eu entrei na empresa, eu aprendi muito contigo e continuo aprendendo, então acho que o público vai aproveitar muito hoje Sem dúvida. essa conversa, por isso vai ser longa a conversa, vai ser dividido em 2 blocos. E a gente gostaria de ouvir de ti, Antônio, da onde é que tu vem, como é que desde quando tu tá na empresa, como é que foi essa tua formação em agronomia? Eu sei que a história tu foi andando, veio, né, português, então gostaria que tu contasse um pouco para nós. Bom, eu tenho 44 anos, já mexo com pastagens há muitos anos e em agronomia a gente sabe que a coisa é tão diversa que em algum momento da nossa formação vamos optando por o que fazer, desde a vinha, a árvore de fruto, bom, e desde muito jovem, como tudo, e no 2º ano da faculdade, por aí, tive um professor daqueles professores que marcam, o professor Rui Amaro, era um professor de forrageiras, em que realmente me levou para esse campo, onde depois fiz vários estágios e participação até na docência da disciplina dentro da faculdade. Foi uma coisa muito interessante. E aí eu formei-me em 2005 em Portugal, em Coimbra, e eu sou natural do Norte. O Norte é como Santa Catarina aqui, minifúndio, produção de leite, meio misturado com vinha e alguma hortícola também junto, portanto uma região bastante parecida com o que é Santa Catarina, falando da nossa área de intervenção no Brasil. Sim. E aí cresci, eu nasci, o meu avô tinha uma pequena vinha com alguma produção de carne também, onde, bom, daí capaz que vem o bicho da parte do campo. E daí fui estudar para Coimbra, que é centro do país, e quando me formei, há 20 anos atrás, fazemos este ano, fizemos em maio, formámos-nos em 20, a minha geração, e fui trabalhar para o sul do país, onde Portugal é uma influência mediterrânea. No sul do país chove muito menos que no norte, quer dizer, 600 km de distância, mas chove de 1200 milímetros no norte do país, extremo norte, até ao extremo sul, que tem regiões de menos de 200 milímetros por ano. Em 600 km, 650, te das conta da diversidade de coisas que acontecem e com isso a diversidade de culturas e formas de fazer, e nomeadamente espécies também, não é? Nomeadamente forrageiras. Toda a bacia mediterrânea é muito rica
em diversidade de forragens, muito mais em anuais, mas também em perenes, com as festucas com dormência, sem dormência, quer dizer, tu vais de um clima de 100 milímetros que está próximo do norte da África para um clima próximo da Galiza, onde chovem mais de 2000, quer dizer, tens desde dactílis que produzem 15 toneladas de matéria seca no norte, até dactílias que dormem metade do ano, que estão praticamente em regiões semiáridas, que mesmo que chova não produzem, e não chove. Bom, então isto também me deu uma visão muito diversa dos sistemas. Não é que Portugal é um país extremamente agrícola, onde as coisas vivemos de agricultura, não, mas tem esta diversidade, onde te dá uma série de visão que dá para pensar em sistemas com várias ferramentas, digamos. Onde eu trabalhei numa empresa, a Fertiprado, uma empresa importante na Península Ibérica e também partes de Itália. É uma empresa que trabalha com misturas biodiversas e prontas a plantar, com pré-inoculação, toda essa questão. Coisa importante, onde conheci também uma pessoa, engenheiro David Crespo, que foi um das grandes influenciadores para gostar de pastagens e dedicar-me toda a vida a isso, onde essa empresa depois veio para a América do Sul. Isto foi em 2009, onde eu vim a primeira vez ao Uruguai. Foi nesse momento que ela estava vindo. Isso, essa empresa veio em 2009 e eu acompanhei essa primeira vinda para o Hemisfério Sul. Tivemos no Uruguai, onde se armou a empresa, e aí trabalhei com eles. Eu trabalhei com eles desde 2005 até finais de 2013, onde desembarcámos o projeto esse de pastagens prontas a plantar. O Uruguai, nesse momento, liberou também as misturas forrageiras para se vender, porque até esse momento não se vendiam misturas forrageiras. Era vendido Foi tudo mais de ou forma menos solteira, tudo, isso. as espécies, as variedades. Isso, o produtor ou alguém fazia a mistura para utilizar. A partir de 2010 e 11 o INASE liberou a venda de sementes misturadas, já prontas a plantar, feita pelas empresas. Daí essa parte, o mercado foi evoluindo e hoje no Uruguai praticamente todas as empresas têm a opção de venda de misturas e de semente também pelletizada, inoculada e toda essa questão. Faz parte da evolução normal dos mercados. No mundo passa assim, as sementes são veículo de tratamento, são veículo de inoculação, levam tecnologia para o campo dentro de cada grãozinho que se faz, não é? Bom, eu sempre comecei por trabalhar muito na pesquisa, no desenvolvimento de produtos, com essa riqueza de germoplasma que existe na bacia mediterrânea, de muitas espécies diferentes. Se colhia germoplasma e se faziam variedades. Eu trabalhei bastantes anos nisso, até chegar à colheita de germoplasma, observar, comparar, fazer plantas, estas são importantes, estas não são importantes. Ia no ambiente. No ambiente. Forma-se No ambiente. a Isso aí. espécie Claro, ali. na bacia de origem dessas espécies. Estamos a falar de trebos da Pérsia, estamos a falar de estimocarpos, estamos a falar de ornitopos, estamos a falar de vicérulas, desde plantagos, também de festucas, de dactílis, ou seja, desde espécies anuais de sementes duras até espécies perenes de gramíneas e leguminosas e a outras, inclusivamente famílias, plantagos, né, neste caso. E aí se fazia multiplicação também, tinha-se convénios com instituições nacionais, o INEA de Portugal, onde trabalhei sempre muito junto, e com isso, quando chegávamos à pequena porção de semente para multiplicar, eu fazia a produção de semente comercial também. Sim, obviamente que tínhamos uma equipe grande, de gente capacitada para o fazer, num clima desafiante, porque ao mesmo tempo tinhas que competir, ainda agora estou chegando de Portugal, fui visitar algumas áreas, tinhas que competir com situações de produção de tomate de indústria, com milhos,
com situações muito de um valor económico alto para conseguir produzir um trevo da Pérsia, por exemplo, de forma economicamente viável, mas tínhamos sempre o apelo da rotação de cultivos, que tinha que ser feita, da fixação de nitrogênio, da rotação de herbicidas, bom, que de alguma forma daria para estar. Ao vir para o Uruguai, dou-me conta de outra realidade. Quer dizer, sou um afortunado, porque tenho uma fortuna de vida, porque vim para o Uruguai um pouco, como tudo, quando tens 20 e tantos anos, vais com o objetivo de aprender e de fazer, e não tens filhos, não tens família próxima, então vais com vontade de aprender de tudo, e de repente dou-me com um país 2 vezes maior que Portugal, que é muito pequeno para o que é a América do Sul, mas com um país muito organizado a nível de lei de sementes, onde há o INASE, que funciona muito bem, onde há o INEA, que também funciona muito bem, a nível de preservar a genética antiga, fazer semente base, pré-base, base e fornecer às empresas, onde eu me senti, em 2009, dei uma volta ao país, voltei para Portugal, e em 2010 voltei de novo para armar as questões que a empresa queria também, a nível de pesquisa, desenvolvimento e até de produção, e onde eu me vi, bom, eu capaz que vivendo um ano no Uruguai eu vejo mais pasto crescer do que em 3 anos em Portugal. É muito simples. E vi também um ambiente que também é o sul do Rio Grande do Sul, o sul do Brasil e até o Brasil todo. Não quero ser exagerado, mas o Brasil vive da agricultura e todas estas questões que funcionam. Então, uma pessoa formada nesse ambiente de agronomia, chegar a esta região, vocês capaz que não se dão conta porque nasceram aqui, Sim. mas chegando aqui é uma coisa... Sim. Vês vacas por todo o lado, o que vês menos é pessoas, é mais vacas e verde e campo e também seca, problemas, coisas para resolver, mas senti a vontade de vir experimentar. Então vim, em 2010, vim final de junho, julho, já não me lembro bem, vivi em Montevideo 3 anos, mas corria todo o país várias vezes por mês, conheci muito bem o Uruguai. Obviamente que a vida pessoal também começa a acontecer, então conheci a minha esposa, que é Uruguai, onde nos casamos, e viemos viver para o sul do Rio Grande do Sul, agora já sim com a PGG, Rights and Sea. 2014. Isto foi em 2013, final de 2013, onde eu fui contratado por a empresa para para o Brasil. já para o Brasil, contratado no Uruguai, já para vir ao Brasil e tentar entender a realidade da empresa, algumas situações que estavam acontecendo, para ajudar, para somar com essa equipe, onde estava o Homero e estavam várias outras pessoas fazendo parte da empresa. Era uma empresa que tinha começado em 2009, 10, inscrevendo alguns materiais, vendo, ou seja, dando os primeiros passos, em que 2013, quando foi em novembro, dezembro, estávamos organizando capaz que uma segunda campanha, safra de vendas, onde algumas coisas ainda não estavam inscritas, onde não se sabia bem como fazer a distribuição, onde tínhamos algumas questões, como qualquer outra empresa. Eram as primeiras ações comerciais. Isso, as primeiras ações comerciais fortes, porque já havia alguns vínculos com algumas cooperativas, nomeadamente Santa Catarina, havia já pessoas trabalhando, também no Paraná, em todo o Rio Grande do Sul, havia já umas primeiras plantios das coisas. E foi muito interessante, foi onde eu tive como funcionário com a empresa. Eu tive de fins de 2013 até outubro, novembro de 2019, onde eu acho que fiz quase tudo nesta empresa. Fiz quase tudo nesta empresa e nas outras que tive, na outra que tive também, faz parte, né? Que a gente chega e começa a entender, e tive a sorte de fazer 2 projetos do início
tanto no Uruguai com outra empresa portuguesa como com a PGG no Brasil. Então isso te dá... E ela é uma empresa gigantesca a nível mundial, mas a nível Brasil, hoje é uma empresa pequena ainda, entre pessoas, poucas pessoas, mas em 2013 era menor ainda. Era menor ainda. Então tu acabava tendo que fazer muitas coisas. Com certeza. É uma empresa enorme, como sabemos, capaz que nas sementes forrageiras é das empresas mais importantes do mundo. Hoje, pertencendo ao grupo DLF Norte da Europa, Dinamarca, a coisa é realmente muito importante para o que é semente forrageira, bem entendido, não é? Porque há outros negócios no mundo muito mais fortes, nomeadamente dos grandes cultivos, o milho e a soja, bom, é outro tipo de negócios. Mas em termos de forrageiras e também de gramados, é a empresa mais forte. Mas o projeto desembarcando num país, Brasil, onde nem sequer o que fazia a PGG e o que faz a PGG até o dia de hoje, a DLF, é o importante do Brasil. O Brasil, um 15% ou menos, tem influência temperada, que já é subtropical. Hoje está frio, mas de repente amanhã, mesmo no extremo sul do Rio Grande do Sul, pode estar um dia de 25 graus, numa situação em que à noite fez uma geada. Isso não acontece num clima temperado, nomeadamente a Galiza, norte de Portugal, isso não acontece. É frio, é frio. Antônio, até 2019, então tu trabalhava diretamente, tu era funcionário da empresa diretamente, funcionário, mas continua conosco com certeza, hoje como representante. Funcionário de tudo, 2013 a 19, onde apoiei muitas regiões, capaz que por experiência, por fazer isto há mais tempo, haviam colegas, como depois veio o Eduardo, não sei em que ano. 2017. Bom, logo em seguida, haviam diversidade de problemas. Problemas não é problemas, é como desembarcar um projeto destes numa situação em que há, até o dia de hoje, o gasovém comum é o grande o produto que as pessoas plantam, que os produtores têm acesso, ou de produção de vizinho ou de próprias empresas, num mercado muito mais desorganizado do que é o mercado uruguaio, que tem... Os azevens têm nome, têm pessoas que tratam da produção de semente básica e pré-básica, onde há uma organização nesse sentido, em que o Brasil é um pouco mais difícil de fazê-lo, até porque cada estado é um estado, bom. E não é uma coisa importante, há coisas mais importantes. Enquanto o Uruguai faz 150 mil hectares de arroz, só a metade sul do Rio Grande do Sul deve fazer 700, 800 mil hectares de arroz. Então, a soja, bom, são números que até me passam. Eu fiz uma formação aqui em Pelotas em 2012 de especialização em produção de semente, onde se faziam 25 a 26 milhões de hectares de soja, e hoje já estamos chegando quase aos 40 ou 50, 48 ou 50. Quer dizer, é uma evolução terrível. Perante esta evolução surgem outras empresas também, fazendo produção de semente, mas surge esta empresa que tem diversidade de coisas para apresentar ao mercado. E tratando de fazer as coisas o melhor possível. Fazer produção de semente no Uruguai, hoje grande parte da produção vem do Uruguai, também na Argentina, o fizemos em seu momento e capaz que agora voltamos a fazer, mas de qualquer forma trazendo uma semente o melhor possível, dentro de um sistema produtivo mais organizado, onde, por exemplo, que a certificação de semente é obrigatória no Uruguai. Penso que desde 2012, que isso é uma obrigação, 12, 14, não sei precisar bem, em que azevém, aveia, festuca, dactilis e bromos, estas 5 espécies de gramíneas, a certificação é obrigatória. Quer dizer, temos acesso a semente pré-básica, básica, e vamos fazendo a produção até C1, C2, e nós trazemos essa semente para o Brasil com essas garantias. Problemas podem existir, com certeza, mas muitos mais existem se não existe esta vontade até pública do país de fazer uma semente de alta qualidade. Até 2009 a gente não tinha lei de proteção de cultivares, né? Por isso. Então isso é recente, a PGG veio para o Brasil somente depois que
começou a tentar se organizar mais a cadeia, porque antes disso não adiantava tu trazer uma cultivar que não tinha uma lei de Era proteção. muito difícil. Muito mais difícil, né? Era muito difícil. Então, a gente vem evoluindo muito, né? Nessa questão forrageiras temperadas. Com Temos certeza. muito a melhorar, mas já se melhorou muito nos últimos 10, Com 15 certeza. anos. E creio que uma empresa desta dimensão também tem um pouco a obrigação de participar nessa evolução como país, neste caso o Brasil, né? Ou seja, obviamente que isto é negócio, isto se faz por economia das empresas, as empresas entendem que há um estudo que nos avalia, não, o Brasil pode ser um grande consumidor deste tipo de sementes. Claro. Então a empresa vem, decide vir, mas também tem que dar um pouco da sua contribuição, de conhecimento, de saber fazer, know-how de muitos anos. Não estamos a falar de empresas centenárias, não estamos a falar de empresas que começaram ontem a fazer este tipo de coisas, que vêm com experiências desde a Nova Zelândia, a Austrália, ao Norte da Europa, neste caso Dinamarca, que é a DLF, que vem com uma empresa muito bem dotada de conhecimento para fazer as coisas. Ou seja, eu costumo muitas vezes internamente dizer se esta empresa não é capaz de fazer as coisas, poucas empresas o vão ser capazes. Né? Estamos a falar sempre de mercado de sementes temperadas, não das tropicais, é outro mundo, né? Que também tem uma diversidade muito grande. Essa é a questão. É que se vamos às tropicais, temos 2, 3 grandes espécies, mas aqui nós hoje trabalhamos na empresa, deves ter isso mais claro, Leonardo, umas 40 variedades, Sim, 30 variedades, de pelo menos 10 a 12 espécies diferentes. Então, hoje no nosso portfólio, que não é nem o que está registrado, mas o que a gente tem disponível são 26 ou 27 variedades Por isso. de forrageiras, né? Variedades disponíveis. Variedades. Mas tem muitas outras entrando que a gente nem... Mas... Produtos pré-comerciais, materiais de turf, como tu comentou. Isso que daí não entra no Não entra portfólio claro. diretamente. Sim, no Uruguai, em mercados um pouco mais elaborados, tem mais variedades ainda, porque depois tem diversidade de negócios e clientes. Bom, voltando à minha presença na empresa, em 2019, antes da pandemia, já como eu falei, casado, 2 filhos, a minha esposa uruguaia, quer dizer, organizar um pouco a vida particular, decidi sair da empresa, continuando trabalhando como representante, coisa que é como estivesse com a empresa, mas também me ajuda a fazer outras coisas por fora, com produtores, e isso é importante também para mim, para não estar muito ligado só com um tipo de negócio. E hoje vejo que de 2019 até os dias de hoje, bom, passamos uma pandemia, passamos uma coisa que também foi muito importante para o sul do Rio Grande do Sul, as inundações do ano passado, quer dizer, foi tudo uma questão de após uma pandemia, já meio saindo, tivemos a questão das inundações, que foi muito complexo, embora o epicentro foi em Porto Alegre, mas chegou até o Rio Grande, Pelotas, e toda a questão desta proximidade da lagoa, e choveu demasiado, foi um ano muito difícil para colheitas das principais cultivos também, nomeadamente soja, em que o nosso negócio está muito ligado com tudo o que acontece no campo. As pessoas não pensem que nós vendemos o azeveim em fevereiro, março, abril e depois esquecemos e voltamos para o ano que vem. Quer dizer, isso não existe. Quer dizer, hoje estamos, por exemplo, numa situação do arroz que o preço está meio complexo, como os invernos são meio depressivos para este tipo de situação, e nós estamos sofrendo com isso, para ver também porque não adianta saber de pastagens, trazer a semente boa, fazer uma série de questões e depois a economia não está Sim, isso pronta. vai refletir diretamente na nossa próxima safra. Com certeza. Portanto, nisso estamos todas as safras e estas empresas estão vendo isso e tentando de alguma forma trazer soluções, aportando o nosso grãozinho para que as coisas aconteçam, não é? Porque senão é muito difícil. Bom, então, chegando ao Rio Grande do Sul, sul do Brasil também, ou seja, porque eu tinha a possibilidade de visitar várias regiões, davam-me essa liberdade para ajudar os colegas que estavam. Em algum momento estive meio liderando essa questão do desenvolvimento, pesquisa, também algumas produções de semente, que não é uma questão fácil no sul do Rio Grande do Sul,
que era onde tentávamos fazer um pouco com a proximidade do Uruguai, tentando influenciar o produtor a fazer algo parecido. Tivemos questões de sucesso, alguns insucessos, como no Uruguai também acontece. Também fiz essa parte e com isso, obviamente que dá-te uma ideia muito grande, e capaz que num ano e meio correndo todo este sul do Brasil, desde o norte do Paraná, sul de São Paulo, até o extremo sul do Rio Grande do Sul, Santa Vitória do Palmar, te dá uma ideia muito boa. Obviamente que são 3 ou 4 uruguaios dentro, de espaço e de tipos de produção, cadeias muito organizadas no norte, mais bem Paraná, Santa Catarina, as cooperativas funcionam muito bem, no norte do Rio Grande do Sul também, no sul do Rio Grande do Sul com outra dinâmica parecida com o que é a fronteira com o Uruguai, áreas maiores, extensões maiores, capaz com diversidades de precipitações também, zonas mais secas, zonas mais úmidas, uma proximidade de água doce muito grande, com estas lagoas que temos, desde a Lagoa Mirim até a Lagoa dos Patos. Quer dizer, eu como um português vejo uma riqueza impressionante e tremenda. Que de alguma forma, estava a falar das inundações do ano passado, esse grande problema foi criado pela grande riqueza que temos nesta região, que é a água doce destas lagoas, que nos faz depois partir para fazer milhões de hectares de vários cultivos todos os anos. Sim, e entendendo todo esse cenário e as oportunidades que tivemos, foi introduzida uma grande espécie de grande importância para nós, que está há algum tempo já no mercado e que se entende como fundamental agora, nesse momento, por instituições agrícolas. E bom, mas como já nos estendemos um pouco no primeiro bloco, essa parte um pouco mais produtiva, e vamos falar a fundo de como foi o desenvolvimento do trevo persa no Rio Grande do Sul, continuamos no próximo bloco. Já pensou em semear um azevém de alta tecnologia sanitária? Sabia que a PGG Ridson Seed possui um programa de melhoramento genético no Brasil? Somos a primeira empresa privada a ter um programa de seleção para azevens resistentes à brusone. O primeiro material lançado é o azevém PGW Feroz. Além de ter um teto produtivo maior que os outros diploides de ciclo curto, ele resiste à alta pressão de doenças como brusone e ferrugem. Seu campo merece o melhor, seu rebanho também. Partindo então para o segundo bloco, agora um pouco mais produtivo, em questões de campo, de pastagem. Vamos abordar o trevo persa, como foi a história dele, essa carga que o Antônio trouxe do clima mediterrâneo, como era a produção, e a empresa num momento visando diversidade. Certo, Sim, Antônio? Sim. Bom, voltando. Brasil, sul do Brasil, nós trazíamos a semente, a diversidade de espécies, a diversidade de variedades dentro das mesmas espécies. O pilar fundamental das sementes temperadas, forrageiras, é sem dúvida o azevém. E andando, falando com produtores, vendo a diversidade de produtores que há, apoios, nomeadamente instituições como o IRGA e outras situações, Projeto 10, ou seja, produtor brasileiro bastante intenso nas produções, fazendo as coisas bem feitas, todos os degrauzinhos aqueles das questões. Quando cheguei ao Brasil, isto foi uma coisa que me impressionou muito, desta evolução, nomeadamente da produção de arroz, com o Projeto 10, agora falam noutro projeto com mais, e este apoio que existe. Também chegas ao campo e vês uma realidade diferente do que vês do lado lá da fronteira do Uruguai. Não é? Um produtor com uma dinâmica diferente, a soja já é uma realidade há muito mais tempo do que é no Uruguai na rotação, até por necessidade de fazer essa rotação, por problemas de arroz vermelho, arroz preto, quer dizer, uma série de coisas, mas quando a soja entra na rotação do arroz,
também exige outras condições. Tá? E entra logo o calcário, e entra também a drenagem, a cota zero, todas essas questões. A fertilização no Brasil é uma coisa muito mais massiva. Fósforo, potássio, correção da drenagem. Cria-se um ambiente muito melhor. E queiras ou não, à medida que vamos da fronteira do Uruguai entrando no Brasil e subindo, vais para situações de uns graus mais de temperatura. Tá? Então, eu já tinha feito isso no Uruguai, de utilizar esta ideia das leguminosas anuais entrar nestas rotações, onde andou bem, e até o dia de hoje se faz. Quando chegam a uma realidade com melhores condições de solo, porque se tinham feito fertilizações, a calagem já é uma realidade, ou seja, sai um arroz, no outro dia tens um montãozinho branco na porteira de calcário para colocar. Isso no Uruguai não é uma realidade. Até aos dias de hoje não é uma coisa que se faça massivamente. Aqui no Brasil sim, portanto, criando um ambiente diferente, já podes pensar em espécies diferentes. Porque Até o terras baixas a gente tinha o azevém como Azevém. adaptado, porque a aveia não vai nas áreas úmidas. Azevém. Azevém, independente da variedade, se é o azevém comum, se é um ponteio de produção local, ou alguma coisa assim, que nós também tínhamos trazido os azevens da paleta de produtos da empresa, com diversidade de azevens, com azevens diploides, tetraploides, diferentes ciclos, mas o apelo à diversidade e à rotação de outras espécies dentro dos sistemas nos leva a pensar noutro tipo de proposta ao produtor, que há e havia, e continua a haver, rotações de mais tempo, 3, 4 anos de pastagens, o conhecido cornichão, que é o Lotus corniculatus, até o Lotus anual, que era o rincón, nesse momento, subiflorons, trevo branco, algum trevo vermelho, que são espécies que duram mais do que um ano, quer dizer que havia e há, até o dia de hoje, essa utilização, mas em poucos lugares. Quando a soja entra, o arroz, ou mesmo arroz só, sem a ferramenta da soja, tu começas a ficar com muito menos tempo para as pastagens produzirem, quer dizer, e só o azevém fica muito monótono, quer dizer, nós somos um pouco contra a monocultura, mas estávamos propondo sempre a mesma situação, a mesma gramínea e quase sempre os mesmos ciclos, que depois mudou com a entrada das azevém ciclos mais largos, algum tetraploide, alguma questão, raízes mais fortes, no caso dos tetraploides e por aí. Obviamente tudo isto organizado dentro de um sistema de produção de semente certificada, quer dizer, a melhor semente possível chegando. Isso é um ponto assente, é onde começa a conversa, é semente de qualidade. Depois disso começas a propor diversidade de espécies e aí em 2014, 15, 16 fizemos um screening de várias variedades, de espécies. Obviamente trevo da Pérsia era um dos que pensávamos que seria mais importante. Mas veio o Micheliano, veio o Alexandrino, Vesiculoso, alguma coisa de subterrâneos, porque há subterrâneos, nomeadamente subespécie anínico, que pode ir muito bem em solos menos bem drenados, mas depois também é a questão de ter acesso a esse tipo de sementes. E como é que se produz as sementes no mundo para depois nós utilizarmos aqui de forma massiva, porque despertamos um monstro que na verdade estava só utilizando azevém e ao propor outro tipo de espécies, depois como empresa temos que ter a responsabilidade de também fornecer a essas pessoas, pelo menos provar e ver se realmente serve e obviamente no Brasil as coisas são grandes, o tal 800 ou 900 ou 1 milhão de hectares de arroz, querendo utilizar um 2% já é um montão de semente. Sim. Que a gente tem que ver, no caso do trevo da Pérsia. Fizemos esse ensaio de diversidade de variedades, de espécies, obviamente que colocamos várias coisas em VCU, que depois também é preciso medir forças como empresa e definir, bom, o que é que realmente foi o melhor e qual é o melhor que conseguimos obter semente no destino para conseguir abastecer o mercado. Porque não adianta trazer coisas que depois não seja possível fornecer. Ponto-chave do negócio, né? É pensar na adaptação, mas pensar, bom, eu vou conseguir, eu vou ter essa semente disponível para o produtor. E valor da semente também. Perfeito. Um caso muito
característico de ser uma espécie brutal para utilizar estes solos baixos, mesmo no Uruguai também tem, até em termos de melhoramento de campo, é o Lotus oleaginosus, que é muito difícil a produção de semente, é para durar muitos anos, mas são há 15 anos que ando na volta e o Lotus oleaginosus, neste caso o Macu, custa 40, 50 dólares por quilo. Quer dizer, utiliza-se 3, 4 quilos ou 2 quilos por hectare para fazer melhor, mas é inviável. Quer dizer, e depois a produção de semente também não é possível fazer. Então, não é uma coisa lógica fazer todo um trabalho de pesquisa e de adaptação de espécies quando já sabemos à partida que vai ser um problema o abastecimento de semente. Neste caso, a gente decide ser o trevo da Pérsia, que inclusivamente já existia antes dessa questão uma variedade da Embrapa, que é o rasteveiro, e rasteveiro entendo que deveria estar relacionado com as rastevas, e dentro do que é trevo da Pérsia, da espécie Trifolium resupinato, existem duas subespécies. Existe a subespécie resupinato, que tem sementes duras, são as duas anuais, e tem a subespécie majus ou suave oler, que é este caso do lightning ou de outros trevos que têm crescimento rápido, a semente é toda branda, a semente não tem dureza de semente, que são utilizadas em pastagens anuais que não buscam a ressemeadura de semente, ou seja, que não têm sementes duras, para acompanhar uma aveia, para acompanhar um azevém. Por essa questão a semente também é maior. Estou a falar no Majus, que é o Lightning, por exemplo. A semente é maior. Quando falo em maior, é o dobro da outra semente, mas estamos a falar de sementes muito pequenas. E que não têm dureza. Que isso é uma questão importante, porque vais plantar em terras onde tem rotação agrícola, onde a dureza num outro cenário, que olhar só para a parte produtiva de grãos pode ser um problema, certo? Então, zero dureza, vem tudo rápido, vem tudo com uma capacidade de produção grande, porque a semente é maior, pode ser plantada no cedo, em fevereiro, março, porque não tem problemas de brosones, por exemplo, mas também tem que haver uma precipitação regular depois disso, né? Porque senão acaba por morrer. Mas é uma questão importante esta situação de utilizar o Majus e não o resupinato, porque o resupinato é no sul da Península Ibérica, o resupinatus entra como uma espécie para melhoramento de campo, para entrar em pastagens onde utilizamos trevo subterrâneo, por exemplo, onde utilizamos trevo vesiculoso, que tem uma capacidade muito grande de ressemeadura, ornitopos e tudo mais. Isto é uma subespécie que pode ser utilizada em pastagens permanentes de ressemeadura, que é o conceito que se utiliza no sul da Península Ibérica. Tu diz isso porque o Lightning, que é Rhizopinatum majus, se ele vai entrar em período reprodutivo, vai florescer, se a semente cair na primavera, ela, por não ter dureza, ela vai germinar. Ela germina a primeira chuva grande. E daí ela vai morrer por excesso de calor do verão. E ela pode morrer ou não por excesso de calor. Se houver chuvas sempre seguidas, ela não tem problema, ela vai subsistir, mas isso é raro acontecer, certo? Mas ela nasce sempre, a semente que não tem zero dureza. E isso é muito importante para utilizar dentro de intervalos curtos, que não seja um problema depois para o produtor ver uma soja que no meio tem algo nascendo, que vai nascer e vai nascer nos outros anos seguintes, como é o rincón. O rincón, há questões do rincón que até o dia de hoje foi plantado há 30 anos atrás, até o dia de hoje mexemos na terra e tem uma quantidade de rincón. Isso é bom, é mau? É preferível nesta questão de uma rotação tão acelerada entre arroz, soja e a possibilidade de milho agora, não seja um problema. Seja nasça tudo no momento. Naquele momento. E até o tamanho da semente é fundamental. Estamos a falar do dobro, quer dizer, 1 kg de trevo de resupinato, ou seja, trifólio resupinato, subespécie resupinato, pode ter 1 milhão de sementes por quilo. O trevo da Pérsia tem 600 mil, 400, depende da formação. Quer dizer, é quase metade, e isso parece que não. É importante na implantação.
acompanha muito melhor uma variedade, uma espécie de gramínea anual, nomeadamente um azeite, que é rápido, ou uma aveia, para acompanhar junto e produzirem mais ou menos, porque capaz que num primeiro pastejo ele aparece menos, mas depois ele vai aparecendo com muito mais força. Isto foi uma coisa importante que aconteceu, uma empresa que se responsabilizou em fazer esse trabalho, que trouxe essa possibilidade como volume de semente para ser comercializada. Obviamente que aí, ao ir para o campo, tivemos vários produtores, várias instituições que trabalharam com isto, tomaram esta ideia como uma ideia muito importante e começou-se a fazer muitos trabalhos. Nomeadamente na Quatro Irmãos, na Granja Quatro Irmãos, onde se fez um trabalho muito importante com o professor Celau, da Universidade Federal de Pelotas, da UFPEL, onde saíram daí várias publicações de estudantes que colaboraram aí, onde se fez a comparação com sem trevo da Pérsia, com fertilização, sem fertilização, com mais ou menos nitrogênio, a poupança de nitrogênio. Eu não vou especificar muito sobre quanto produto, porque depois cada sistema é um sistema, mas sem dúvida que temos que pensar que uma leguminosa produz nitrogênio quando vem inoculada com o rizóbio específico. Neste caso, o trevo da Pérsia, bem inoculado, ele vai produzir nitrogênio para o sistema. E nós temos que pensar sempre que uma tonelada de matéria seca de uma leguminosa forrageira produz entre 25 a 30 quilos de nitrogênio. Sendo conservador, plantando razoavelmente bem um trevo da Pérsia, que nós costumamos plantar agora, com estas plantadeiras a vácuo de grande plantabilidade, com qualquer 4 a 5 quilos, utilizamos um pouquinho mais em muitas situações, misturar até com azevém, mas vamos à especificidade de só trevo da Pérsia num cultivo de um preparo de verão. Há vários clientes, há vários produtores que o produzem, que o fazem, que plantam com 4, 5 quilos e alguns até com menos. E vamos para plantios de fins de fevereiro, primeira quinzena de março, que é consideravelmente cedo, e é bom, o sol ainda está quente. Não nos esquecemos que estas espécies são de clima mediterrâneo, onde o solo está quente quando produzimos. Em Portugal utilizamos a expressão semeia no pó e não tenhas dó, quer dizer, ainda porque não chove nesse período, então tu vais plantar no pó e as primeiras chuvas nascem, e que isso acontece em setembro aqui, passando para março, primeira quinzena de março, tudo bem preparadinho, tudo bem dissecado. Plantar com uma plantadeira de vácuo 4 quilos por hectare é perfeitamente possível. Em 40 dias eu ter uma fábrica de produção de nitrogênio numa área que vai ser arroz em agosto, setembro, ou seja, num espaço de 4 meses, 5 meses, eu tenho uma oportunidade-chave para fazer uma fixação de nitrogênio sobre o sistema em que facilmente posso produzir umas 4 a 5 toneladas, sendo conservador, posso produzir isso, então posso pensar em mínimo 100 a 150 quilos de nitrogênio. Isso é muito importante. Numa cobertura que é fácil de ser decomposta, porque é praticamente, tem bastante água, pode-se ter um 15% de matéria seca, 18% de matéria seca, onde tem conteúdos de proteína capaz de acima de 22, 25 para mais. É chave o processo de inoculação, ter o rizóbio específico para realmente isso acontecer. O peleteio da semente também é importante. Estamos a falar de semente que vem com tratamento, que é necessário, ajuda na plantabilidade, nestes tais 4, 5, 6 quilos, como queiram. Posso fazê-lo e é aconselhado. Outra coisa que é importante é que o trevo da Pérsia não é um trevo branco, não é um trevo vermelho, que temos problemas de timpanismo muito fortes num trevo branco e trevo vermelho. Não é que o trevo da Pérsia não tem, o trevo da Pérsia tem problema de timpanismo. Não é uma coisa que sempre aconselhamos as pessoas. Tem menos, é das espécies que tem menos destas anuais, mas tem, nomeadamente um gado que não está... e é um período em que acontece uma produção exuberante de proteína
de massa verde muito suculenta, num período estamos a falar de plantio de março, em fins de abril eu posso estar pastoreando um trevo da Pérsia, em que o gado vem de comer algo mais fibroso de verão, algo mais seco, e de repente aparece, é como um azevém e uma aveia, quando aparecem as primeiras aveias, os primeiros verdeios de outono, aparece isto com um volume de proteína imenso e temos problemas de distúrbios, aí temos problemas. Por isso, nós sempre aconselhamos misturar com azevém, e aí baixamos a dose de azevém mesmo, não é preciso 20 ou 25 quilos, capaz que 12, 15 quilos de azevém bom, plantado junto com 4, 5 quilos de trevo da Pérsia, pode ser um mix muito importante para estes verdeios que costumamos chamar, destes outonos que aparecem, que vimos numa situação às vezes difícil, de verões que não chove tanto ou que chove muito irregular, que vimos com o gado destarado, meio complexo de terneiros, de várias categorias, pode ser uma importante situação a nível de produção de pasto e a nível de fixação de nitrogênio para o próximo cultivo, que normalmente pode ser um arroz, pode ser um milho também, que agora com estas mudanças todas de drenagem de solo e toda essa questão, podemos entrar com o milho, que pode ser um antecedente cultural importante. Perfeito. Eu acho que uma das coisas que a gente foi difícil no começo, né, Antônio, foi fazer com que o produtor entenda que tem que baixar a densidade da gramínea para a gente abrir espaço para o trevo da Pérsia, né? O produtor demorou a entender que, bom, eu não posso não utilizar 25 quilos, eu posso utilizar 18 primeiro, daí eu posso utilizar 15 e hoje a gente está falando em 12 quilos de azevém. Com certeza. Um azevém de qualidade. E isso é fundamental para que tenha espaço para o trevo da Pérsia se desenvolver, né? Eduardo, mesmo até em azevém puro. Sim. Há hoje pessoas que vais a falar ainda, e tem bastante, porque vem de um histórico de semente de baixa qualidade. Então, semente de baixa qualidade, que foi colhido com umidade, no caso do azevém, que já tem uma germinação baixa, utilizar 30, 40 kg de azevém era comum utilizar. Quando chegamos com azevém que todo ele vai nascer, uma porcentagem de 95% de germinação, que muitas vezes acontece, que é uma realidade da semente que se hoje comercializa desta forma organizada, estamos a falar de sementes que 1000 sementes pesam 2 gramas, quer dizer, dá para plantar muito bem, e depois depende da plantabilidade que tenho como produtor, que máquina eu consigo ter. 15 quilos de azevém, mesmo puro, 15, 18 quilos de azevém, de um azevém que deveria ter pelo menos um 70, 75% de germinação, deveria ser mais do que suficiente para formar uma boa pastagem. E uma semente com vigor e que foi bem colhida, que está bem armazenada, quer dizer, forma uma boa pastagem. Quando falamos de utilizar junto com o trevo da Pérsia, obviamente que estamos a falar de uma espécie rápida, como leguminosa, neste caso o trevo da Pérsia é leguminosa anual, mas o azevém, que é uma gramínea, consegue ser mais rápido ainda. Então, se nós utilizarmos a mesma densidade de azevém que utilizamos em puro, está errado, quer dizer, temos que baixar um pouco a densidade de azevém, ir aos 10, 12 quilos, colocar uns 4, 5 quilos de trevo da Pérsia, fazer a mistura prévia e plantar no cedo. Sim. Isso, aí eu acho que é um ponto que a gente tem que falar, porque isso muitas vezes está diretamente ligado ao sucesso ou ao fracasso da produção de trevo da Pérsia. E isso a gente ainda tem muita dificuldade, porque muitas vezes as áreas não estão prontas no cedo. Um caso de um preparo de verão, perfeito, mas muitas vezes é o caso de uma soja que está sendo colhida mais para começo de abril, e depois vai ter o arroz no ping-pong, arroz-soja. E, Antônio, a gente tem dificuldade desse trevo persa implantado muitas vezes já na segunda quinzena de abril, começo de maio. A gente não... a diferença entre 30 dias de semeadura é da água para o vinho. Às vezes 15, depende do ano. É impressionante. É plantar o mais cedo possível e fazer o possível para... Capaz que o que vai a trevo da Pérsia é ser um ciclo de soja mais curto. As primeiras sojas a ser colhidas. Jogar um pouco com esse lego, com essa armação da rotação, para colocar o trevo da Pérsia o mais cedo possível. O melhor dos mundos é, sem dúvida, num preparo de verão, onde eu vejo realmente uma expressão, onde eu formo a tal fábrica de nitrogênio,
que vai produzir 150 kg de nitrogênio, vai injetar no sistema 150 kg de nitrogênio, é sem dúvida um preparo de verão, onde eu planto na primeira quinzena de março, até ao 20, 25 de março. Perfeito. Depois eu já começo a perder janela. Isso é como o arroz, como a soja, como tudo. Já começa a perder janela. Eu diria que como limite 20 de abril, 25 de abril. Quer dizer, isso seria uns 30, 40 dias para produzir um trevo da Pérsia, que eu ambiciono produzir 6, 7 mil quilos de matéria seca. Obviamente que este trevo da Pérsia também, o que tem, é um ciclo bem largo. Ele vai de colheita de semente, vai para dezembro. Então, se eu tenho também uma situação de plantio mais tarde, eu não posso pensar em dissecá-lo em agosto. Sim. Para entrar com o arroz ou em setembro para entrar com uma soja. Eu também tenho um ciclo longo que posso ir com ele em produção vegetativa quase até dezembro, que depois também entra num plantio de um milho mais tarde. Posso... Que ele vai ficar esperando a E primavera. ele vai nascer, ele vai ter um pico de uma explosão na primavera, que esse pico de produção na primavera vai acontecer sempre, mesmo que ele nasça no frio. O frio para ele não é um problema, porque vem de climas muito mais frios, de invernos muito mais rigorosos do que aqui. A água também não é um problema, porque ele é extremamente resistente a ambientes de excesso hídrico. Ele tem o caule, forma um arênquima, quer dizer, ele está perfeitamente confortável nessa situação. Pode ter algum probleminha de arranque aí de risóbio, porque o ambiente de solo está mal drenado, mas ele implantando-se pode estar até bem feio agora, que foi plantado tarde, mas vamos ter um setembro e outubro de uma produção de primaveril enorme. Agora, quando nós pensamos em intensificar e temos uma janelinha de 4 meses, não adianta, não há milagres. Plantá-lo em maio e esperar que ele produza o mesmo que se plantasse em março para matar em agosto. Não existe. Sim, Não é? é necessário fazer bem feito Bem feito. para que a gente alcance esses 150 quilos de Com nitrogênio. certeza. Que é um nitrogênio diferente, né? Sim. Porque não... Geralmente nós comparamos, por exemplo, isso equivale a 300 quilos de ureia, mas é um nitrogênio com velocidades diferentes de reação, de absorção, Com e certeza. isso beneficia o sistema, né? Com certeza. Se valorizamos a ureia de liberação lenta, Claro. por aí temos algo muito mais de acordo com a biologia, com a vida de solo. Quer dizer, é uma planta que se degrada fácil, mas não tão fácil como uma volatilização de um nitrogênio, lixiviação. Ela está aí, ela vai ser degradada muito mais fácil do que uma azevinha ou do que uma aveia. Inclusivamente em alguns atrasos de plantio de arroz, vê-se que ele já está bem derretido, já está negro, o trevo da peça já, porque aquilo é proteína, não é? Proteína pura, que degrada e que fica uma espécie de lençol que morre, cai no chão e fica inclusivamente um tampão ali para o aparecimento de invasoras, né? Fica uma espécie de selo que depois só aparece o arrozinho plantado no meio dele. Isto é importante, é sempre importante, não importa que variedade é ou que empresa está a promover, o importante é promover a diversidade de espécies, promover a diversidade de variedades. Nós estamos agora com outras situações, nomeadamente algum nabo forrageiro, alguma questão que é sempre difícil em solos mal drenados, mas não podemos pensar só na realidade do extremo sul do Rio Grande do Sul, mas sim na realidade sul do Brasil, onde há diversidade de solos, e aí temos que entrar. A leguminosa fixa sempre nitrogênio, as brássicas têm sempre sistemas radiculares fortes para entrar nos sistemas, para abrir galerias que depois vão morrer, vão ficar com entrada de coisas. Ou seja, nós não podemos nunca pensar só na monotonia de uma gramínea ou até de 2 gramíneas. Temos que entrar sempre com diversidade de espécies, sejam elas brássicas, sejam elas leguminosas, sejam elas gramíneas, entrar com ciclos diferentes também. Esse é o início da conversa. Depois chegamos à especificidade de ter um trevo da Pérsia, ou que variedade é, ou que subespécie, aí já vamos para um outro ambiente. E a questão que queremos, capaz que conversar um pouco, é a disponibilidade de semente deste tipo de variedades. Existe trevo da Pérsia no mundo, nós produzimos no Uruguai, produzimos aqui no Brasil também. É uma quantidade, é difícil produzir, e eu agora estou chegando de Portugal, estive numa
A semana passada estive numa produção de trevo da Pérsia, onde num clima mediterrâneo não chove na colheita. Ou seja, ele vai ser colhido agora, julho até inícios de agosto, está seco no campo. Vou colher seco, não preciso de dissecar, não preciso de matar para colher. Ele vai cumprir o seu ciclo tranquilo. Normalmente não chove, ou seja, em 10 anos capaz que temos uma chuva e pouca em julho, portanto eu colho com um armazenamento de campo essa semente de uma forma bem tranquila. Segura. Semente de qualidade, isto acontece em clima mediterrâneo, no sul de Portugal, como acontece em algumas regiões da Austrália, e aí eu obtenho semente com mais facilidade. Mas, por exemplo, é mais difícil encontrar a rotação de trevo da Pérsia com competição com outros cultivos no sul da Europa do que aqui. Aqui há mais oportunidade. Mas aqui chove, tanto no Uruguai como no sul do Brasil, chove em novembro, graças a Deus, não é? Porque senão não podíamos pensar em cultivos massivos em sequeiro de soja, por exemplo. Chove em novembro, dezembro, há chuvas que são lá em 10 anos chovem num, aqui em 10 anos chovem 8. Tá, então, daí vem muita do infortúnio de fazer produção de semente de trevo da Pérsia nestas latitudes. Que às vezes pensamos colher 800 kg de semente e acabamos por colher 0. Isto acontece. Sim. Acontece. E então, às vezes pensamos, o produtor vem buscar semente, mas vocês terminam a semente rápido. Sim, não há muita semente no mundo hoje de leguminosas, muito mais leguminosas anuais, é uma dificuldade. Estamos a pensar em fazer em outras situações, trazer importado de outros lugares, continuar fazendo no Uruguai, mas esta é uma realidade que era bom conversar, porque não é má vontade nossa, na verdade nós queremos atender bem, mas a ideia é conseguir outras origens de semente, e nomeadamente também produzir aqui, fazer alguma tentativa para ter mais semente disponível. Sim, são recursos, né? Não, me parece muito interessante essa nossa ideia, porque começamos falando de uma cultivar, de inserir uma espécie, na verdade, no inverno, que isso nos permite aqui no sul do Brasil diversificar muito mais no inverno do que no verão, por características dos cultivos agrícolas. E acabamos falando de sistemas. É impossível não tocar nisso. Impossível. Então, acho que já pontuamos muito bem o que foi o trevo persa. E agora, entrando nessa parte de sistemas, existe um mundo para comentar. E aí eu convido quem está nos assistindo a nos acompanhar na continuação, né, no próximo episódio, que vai ser a parte 2 dessa conversa. Então, por favor, continuem, ainda temos muito a comentar e acredito que o Antônio pode compartilhar muita coisa que percebe como oportunidade, né? E o que estamos fazendo realmente. Então, nos vemos no próximo episódio.